A garoa de outubro de Seattle pintava a cidade em tons melancólicos. Eu já apreciei sua atmosfera sombria, como ela envolvia meu mundo em um abraço gentil e nebuloso. Isso foi antes de uma revelação, tão turva quanto aquelas nuvens de chuva, devorar completamente o meu casamento. Tudo mudou quando um recibo amassado caiu do bolso do casaco da minha esposa, um pedaço insignificante de papel que tinha o poder de destruir tudo o que eu mais prezava. Antes de mergulharmos nessa história de traição, adoraria saber de onde você está lendo. Compartilhe sua localização nos comentários abaixo. E se você se sentir envolvido por essa narrativa, não se esqueça de se inscrever para fazer parte da nossa comunidade em crescimento. Sou Caleb Varick, um empreendedor de tecnologia de 38 anos, à frente da Varick Solutions, uma startup boutique em Seattle. Nos especializamos em aplicativos de segurança, desenvolvendo softwares que protegem informações sensíveis. Meu espaço de trabalho ocupa um moderno arranha-céu no centro da cidade, rodeado por vidro e aço, com um confortável cantinho onde passo incontáveis noites codando e tomando café. Minha carreira me dá estabilidade e propósito. É confiável, consistente, assim como eu acreditava que era minha vida pessoal. Então, a Marissa, minha parceira de 15 anos. Aos 37, ela gerencia as vendas para uma distribuidora exclusiva de vinhos com sede em Portland, cerca de 3 horas ao sul da costa. Seu carisma e sorriso perfeito a tornam naturalmente talentosa para conquistar clientes, mantendo-a constantemente na estrada. Suas ausências frequentes nunca me incomodaram. Eu via isso como degraus para o sucesso de sua carreira. Completando nossa família está Jasper, nosso filho de 17 anos, estudante do último ano do ensino médio. Introspectivo, mas perceptivo, ele muitas vezes percebe detalhes que escapam à minha atenção. Nosso lar, uma residência suburbana bem cuidada logo além dos limites da cidade, já foi preenchido com alegria e conexão. Aquela manhã chuvosa, enquanto eu colocava roupas na máquina de lavar, gotas tamborilavam contra os vidros das janelas. Marissa havia retornado tarde na noite anterior, e sua mala ainda estava intocada perto da entrada. Quando sacudi seu casaco, caiu um recibo de um restaurante refinado de São Francisco, datado da quinta-feira anterior. O nome do restaurante, Atelier Crane, chamou minha atenção primeiro. A conta era substancial, claramente para 2 pessoas, excedendo $200. Meu coração afundou. Ela afirmara que estava participando de uma feira em Portland durante toda a semana. São Francisco fica a 6 horas de Portland. Difícil ser uma viagem casual. Liguei para ela imediatamente, mantendo a compostura apesar da tensão. Ela atendeu após 3 toques, soando distraída. Sua explicação sugeriu que um colega havia deixado o recibo acidentalmente em seu casaco. Sua risada parecia forçada, artificialmente alegre. Queria desesperadamente aceitar suas palavras, então não pressionei mais. No entanto, a dúvida permaneceu, como uma sombra persistente que eu não conseguia afastar. Mais tarde naquela noite, enquanto eu preparava o jantar, Jasper entrou na cozinha. Ele se encostou no balcão, brincando com um fio solto em sua camisa. Casualmente, mencionou como as ligações de sua mãe tinham se tornado menos frequentes ultimamente, observando que algo parecia estar faltando em suas conversas. Sua observação me atingiu em cheio, ressoando mais profundamente do que deveria. Descartei suas preocupações, atribuindo-as à agenda ocupada dela. Embora ele tenha concordado comigo, seu olhar prolongado sugeria que ele guardava suspeitas não ditas. O sono me escapou naquela noite. Minha mente corria com pensamentos sobre os retornos cada vez mais tardios de Marissa, sua enxurrada de explicações cansadas se acumulando. A maneira como ela deliberadamente evitava contato visual, seu telefone constantemente vibrando em horários incomuns. Então, havia aqueles extratos bancários que eu tinha vislumbrado na semana anterior. Os saques começaram pequenos antes de aumentarem, todos convenientemente explicados como despesas de negócios e custos de viagem. Nunca questionei sua integridade, mas aquele recibo, parado ali no balcão, parecia uma explosão prestes a acontecer, e eu não conseguia afastar a crescente certeza de que meu mundo cuidadosamente construído estava prestes a desmoronar. 2 semanas se arrastaram, cada dia pesando mais que o anterior. Aquele recibo de São Francisco assombrava meus pensamentos, suas bordas desgastadas à medida que eu examinava obsessivamente, noite após noite. Mantive-o guardado na gaveta da minha mesa, um testemunho silencioso de minhas crescentes suspeitas. Minha vida, que antes fluía suavemente como código bem escrito, agora se assemelhava a um programa em espiral rumo ao caos. Eu precisava desesperadamente de clareza. A conta bancária se tornou meu ponto de partida. Uma noite,
Depois que Jasper foi dormir, acessei nosso portal de banco online compartilhado. A tela do laptop iluminava o escritório escurecido, lançando sombras sinistras pelas paredes. Revisei meticulosamente meses de transações, com o coração acelerado a cada entrada. Saques iniciais pareciam modestos, $50 aqui, $100 ali, todos categorizados como despesas de negócios. Então, os valores aumentaram dramaticamente. Uma passagem aérea de $2.000 para São Francisco, há 3 meses, uma cobrança de $5.000 no Fairmont, um hotel de luxo. O mais alarmante foram múltiplas transferências bancárias de $10.000. Cada um vagamente rotulado como diversos, totalizando mais de $150.000 em 4 meses. Minhas mãos trêmulas imprimiram os extratos, o zumbido suave da impressora cortando o silêncio. Marissa sempre desviava todas as perguntas financeiras com um sorriso, citando entretenimento de clientes e despesas de viagem. Eu aceitava suas explicações sem questionar, até agora. Na manhã seguinte, confrontei Tessa no escritório. Ela estava imersa em seu trabalho, seus dedos dançando pelo teclado enquanto depurava uma nova funcionalidade do aplicativo. Pausando momentaneamente, senti a gravidade do meu pedido iminente. Seus olhos escuros se estreitaram quando notou minha expressão perturbada. Revelei tudo, o recibo, os extratos bancários suspeitos e as crescentes decepções. Então, fiz um pedido sem precedentes: infiltrar o e-mail de trabalho de Marissa. Tessa se recostou na cadeira, que rangeu com o movimento, seu rosto refletindo o conflito interno. Ela enfatizou as implicações éticas de tal ação. No entanto, após considerável deliberação, ela concordou. Seu senso de lealdade acabou superando suas reservas. Ao meio-dia, ela havia conseguido. Nos isolamos em uma sala de conferências afastada, com as persianas fechadas para a privacidade. Na tela do laptop dela, ela revelou uma pasta de e-mails. Cada mensagem intensificava meu crescente pavor. Marissa tinha correspondido com Victor Grayson, um influente CEO de uma empresa vinícola chamada Grayson Vineyards, no Vale de Napa. As trocas começaram profissionalmente, mas gradualmente evoluíram para algo mais íntimo. Uma mensagem do mês anterior dizia: "Me encontre em SF neste fim de semana, querida." Uma recente lia-se: "Tudo está pronto para o próximo passo. Mal posso esperar para ver você." Meu coração se contraiu enquanto eu continuava lendo. Uma mensagem em particular chamou minha atenção: "Os fundos estão no lugar. Finalizaremos em Napa em breve." Fundos. Asterisco asterisco meus asterisco asterisco fundos. Evidentemente, desviados de nossa conta para financiar suas operações clandestinas. Eu precisava de confirmação adicional. Naquela noite, tive uma conversa com Jasper na sala de estar. Um sitcom esquecido tocava ao fundo, lançando sombras tremeluzentes. Expressei preocupação sobre o paradeiro de sua mãe durante suas viagens, buscando sua cooperação. Ele se remexeu desconfortavelmente, os dedos tamborilando no braço do sofá. Eventualmente, ele consentiu em instalar um aplicativo de rastreamento no celular dele, alegando ser por segurança. No dia seguinte, Marissa anunciou planos de levá-lo à casa de um amigo em Tacoma para o fim de semana. Monitorei o movimento do aplicativo de rastreamento. O sinal permaneceu brevemente em Tacoma antes de ser redirecionado para o aeroporto de Seattle-Tacoma. Uma rápida verificação confirmou minhas suspeitas. Eles tinham embarcado em um voo para São Francisco. Tacoma era apenas uma fabricação, uma cortina de fumaça. Eu permaneci sozinho na escuridão, cercado por um silêncio inquietante. Lá fora, a chuva intensificada martelava ritmicamente contra o telhado. Isso não era apenas sobre um caso. Marissa estava orquestrando algo maior, algo clandestino envolvendo minhas finanças e, ao mesmo tempo, enredando nosso filho no processo. Os fragmentos eram dispersos e dolorosos, mas estavam gradualmente se coalescendo em um padrão que me fazia tremer até a medula. O inverno desceu sobre Seattle com uma garra implacável. A chuva congelante martelava contra as janelas, seu ritmo persistente ecoando pela casa. Eu tinha dedicado incontáveis horas desenrolando a teia de enganações de Marissa. Cada registro financeiro e cada thread de e-mail cortavam mais profundamente minha psique. Mensagens de clientes inundavam minha caixa de entrada, exigindo atenção que eu não conseguia reunir. O descanso me escapava, substituído por uma ansiedade opressiva que grudava como a névoa perpétua de Seattle. Então veio a doença. Começou de forma sutil, um frio persistente que eu não conseguia dissipar. Ao pôr do sol, meu corpo ardia de febre, o suor encharcando minhas roupas.
Arrastando-me até o banheiro, assisti o termômetro subir para 40 graus Celsius. Cada batida do coração trovejava em meu crânio. Respirar tornou-se uma tarefa laboriosa. A casa parecia particularmente desolada com Jasper fora, participando de uma competição de debates em Tacoma. Sua ausência amplificava minha solidão. Com as mãos trêmulas, peguei meu celular, minha visão turva enquanto tentava contatar Marissa. Ela atendeu na quinta chamada, sua voz distante e profissional. Disse estar presa em reuniões em Portland, impossível de se mover. Implorei por seu retorno, minha fala se tornando cada vez mais incoerente enquanto eu descrevia meus sintomas. Sua resposta foi um suspiro brusco, seguido por uma sugestão desdenhosa para chamar um táxi. A ligação terminou antes que eu pudesse protestar. Desesperado, tentei ligar para Jasper. Sua mensagem de correio de voz, geralmente uma fonte de conforto, agora parecia um cruel lembrete de minha solidão. Desabei no chão da cozinha, os azulejos frios oferecendo pouco alívio para minha pele ardente. O tempo se tornou fluido, a consciência vacilando enquanto as horas se fundiam. Meu celular escorregou de minha mão. Deslizando pelo chão enquanto a escuridão avançava, um som distante penetrou minha névoa. Owen Pierce, meu vizinho bombeiro, havia investigado um barulho suspeito, provavelmente a cadeira que derrubei em meu delírio. Ele me encontrou ali, quase sem resposta, meu batimento cardíaco fraco e irregular. Sem hesitar, ele me transportou para seu veículo. A luz forte do hospital agrediu meus sentidos enquanto a equipe médica me levava às pressas para dentro, seus comandos urgentes competindo com uma sinfonia mecânica de equipamentos médicos. O diagnóstico foi pneumonia grave. Os médicos revelaram mais tarde que outra hora de atraso poderia ter sido fatal. Recobrei a consciência no dia seguinte, conectado a um monitor no quarto do hospital. Embora a febre tivesse diminuído, uma profunda sensação de vazio persistia, mais devastadora do que qualquer doença física. Owen manteve sua vigília ao lado da cama, a preocupação gravada profundamente em suas feições. Ele me entregou meu celular, mencionando que o mantivera carregado durante toda a noite. Com mãos trêmulas, desbloqueei o aparelho, desesperadamente buscando qualquer indício de que Marissa havia demonstrado preocupação. A tela revelou nada além de uma notificação do Instagram. Jasper tinha feito uma postagem. Quando abri a imagem, meu mundo desmoronou. Ali estava meu filho, sorrindo sob o radiante pôr do sol do Vale de Napa. Marissa estava ao lado dele, abraçada a um homem alto e bem apessoado, com uma expressão arrogante, Victor Grayson. Uma garrafa de vinho brilhava sobre a mesa deles, acompanhada por uma legenda transbordando felicidade, a melhor viagem de todos os tempos. Meu fôlego ficou preso dolorosamente na garganta. Eles não estavam em Portland ou Tacoma, como alegaram. Estavam saboreando vinho em Napa enquanto eu jazia inconsciente no chão da cozinha. O telefone escorregou de minhas mãos, caindo silenciosamente sobre o cobertor do hospital. Owen o pegou, seus olhos se arregalando diante da imagem exibida. As palavras me falharam completamente. A traição se instalou profundamente, fria e absoluta, destruindo o último resquício de fé que eu desesperadamente preservava. Marissa não apenas me enganara, ela me abandonara, deixando-me sofrer enquanto construía sua nova existência usando minha riqueza, com meu próprio filho ao seu lado. Minha visão embaçou novamente, não pela doença, desta vez, mas por uma raiva tão profunda que superava qualquer calor de febre. A câmara do hospital, impregnada de desinfetante e amargas realidades, me prendia imóvel. O ritmo constante do soro marcava o tempo enquanto aquela fotografia do Vale de Napa se gravava em meus pensamentos. Minha temperatura havia se normalizado, mas uma chama muito mais fria agora queimava dentro de mim. Marissa e Victor não apenas traíram minha confiança. Eles me abandonaram à beira da morte enquanto degustavam vinhos. Essa compreensão desencadeou algo fundamental. O tempo da paciência e do otimismo havia terminado. Eu exporia sistematicamente suas decepções, garantindo que experimentassem cada momento de sua queda. Owen permaneceu por perto, sua figura robusta comprimida em uma cadeira próxima à janela. Ele ofereceu apoio silencioso enquanto eu encarava o teto, perdido em contemplação. Tessa chegou naquela tarde, laptop em mãos, tendo ficado sabendo do meu colapso por Owen. Revelei tudo, os e-mails, as transações financeiras, a zombeteira postagem no Instagram. Durante minha experiência quase mortal, o punho de Tessa se apertou em sua bolsa, sua expressão endurecendo. Os nós dos dedos de Owen estalaram de forma ominosa. Seu compromisso foi imediato e inabalável. Começamos com o rastro de e-mails. Tessa abriu seu laptop,
sua tela emitindo um brilho suave no quarto fracamente iluminado. Ela continuou investigando após nossa discussão anterior, descobrindo pistas que eu havia negligenciado, profundamente enterradas no lixo do servidor de Marissa. Com eficiência prática, ela restaurou uma cadeia de e-mails deletada. As mensagens revelaram seu esquema em detalhes explícitos. Vitor havia introduzido Grayson States, uma vinícola e empreendimento imobiliário de luxo no Vale de Napa. Marissa não era apenas seu interesse romântico, ela era sua sócia nos negócios. Eles canalizaram meus $150 mil através de várias empresas fantasma para encobrir suas atividades. Uma mensagem enviou calafrios pela minha espinha. Vitor escreveu: assim que tudo estiver no lugar, ele se torna irrelevante. Eu era dispensável, meramente um degrau para seus planos extravagantes. Precisávamos de provas concretas. Tessa desenterrou mais evidências prejudiciais. Registros financeiros ligados a Grayson States confirmaram que meu dinheiro servirá como financiamento inicial. Documentos legais ostentavam as assinaturas de Marissa e Vitor, datados de vários meses antes. Cada peça de evidência fortalecia nosso caso. Owen seguiu uma rota investigativa diferente. Ele notou o carro de Marissa nas redondezas uma vez desde minha internação, provavelmente verificando meu estado de sobrevivência. Discretamente, ele a seguiu em sua velha caminhonete quando ela apareceu novamente, capturando fotos dela se encontrando com Vitor em um café no centro da cidade. Suas cabeças estavam inclinadas sobre documentação. As imagens granuladas que ele forneceu fizeram minhas mãos tremerem enquanto as guardava. O elemento culminante veio através de Harper Kim. Nossos caminhos haviam se cruzado brevemente em uma conferência de tecnologia anos antes. Ela construiu uma reputação como uma advogada de divórcio impiedosa, notória por desmontar testemunhos desonestos no tribunal. Entrei em contato com ela do meu quarto no hospital, minha voz rouca, mas determinada. Nos encontramos no dia seguinte em seu escritório modesto perto de Pioneer Square. Ela observou atentamente enquanto eu apresentava nossas descobertas, correspondências de e-mail, documentação financeira, fotos de vigilância. Ao revisar cada item, ofereceu um sorriso de entendimento. Confirmou que tínhamos um caso irrefutável por fraude e abandono. Em seguida, propôs uma estratégia agressiva: congelar seus ativos financeiros e cortar seu acesso ao dinheiro. Eu concordei. Ela protocolou os documentos legais naquele mesmo dia, imobilizando todos os centavos que Marissa e Vitor acreditavam controlar. O retorno deles era iminente. Tessa infiltrou-se na agenda de Marissa, descobrindo uma reserva de voo de São Francisco para o aeroporto de Seattle-Tacoma em 48 horas. Eles chegariam esperando que tudo estivesse normal, presumindo que meu dinheiro ainda financiava seu esquema. Em vez disso, enfrentariam uma barreira impenetrável. Imaginei a expressão de Marissa, seu sorriso confiante desaparecendo ao verificar suas contas. A desesperação de Vitor quando suas consultas bancárias provaram ser infrutíferas. Deitado em meu leito hospitalar, respirei lentamente, metodicamente. Tudo estava arranjado. Cada movimento foi planejado estrategicamente. Eles construíram seus sonhos sobre minha destruição. Agora, eu os reduziria a escombros, sem deixar nenhuma saída. O hospital me liberou após 2 dias. Meus pulmões ainda estavam sensíveis, mas minha determinação era inabalável. Dirigi diretamente para casa através da paisagem nublada de Seattle, o horizonte da cidade um borrão apagado além do meu para-brisa. Durante minha recuperação, Owen ajudou a garantir a segurança da casa. Novas fechaduras adornavam todas as entradas, tornando as chaves anteriores inúteis. As posses de Marissa, suas roupas e joias, estavam empacotadas em caixas dentro da garagem, empilhadas como artefatos de um capítulo encerrado. Embora a atmosfera da casa parecesse opressiva, carregada de memórias, permaneci firme. Hoje eles enfrentariam a minha verdade. A inteligência de Tessa provou-se precisa. O avião deles de São Francisco havia pousado no aeroporto de Seattle-Tacoma há 60 minutos. Posicionei-me na sala de estar, com as cortinas fechadas. Uma única lâmpada lançava uma iluminação suave pelo piso de madeira. Meu telefone repousava na mesa de centro, contendo a gravação crucial daquela noite febril. O cascalho rangeu sob passos se aproximando, seguido pelo som de alguém tentando abrir a porta. A voz de Marissa atravessou a barreira, tingida de perplexidade. Ela instruiu Jasper a tentar sua chave, mas esta se mostrou inútil. Abri a porta gradualmente, mantendo uma expressão composta. Marissa paralisou no meio do movimento, sua mala oscilando. Jasper permanecia atrás dela, sua mochila pendurada frouxamente,
olhos alternando incertos entre nós. Seu sorriso surgiu forçado, frágil demais para manter. Ela entrou, passando por mim como se tudo estivesse normal, comentando sobre o cansaço da viagem e a necessidade de tomar um banho. Jasper murmurou algo sobre desfazer as malas, caminhando em direção ao seu quarto. Interrompi seu progresso com uma palavra: esperem. Eles se viraram, a expressão dela questionadora, a postura dele tensa. Peguei o telefone e iniciei a reprodução. Minha voz gravada encheu o espaço, rouca e desesperada, implorando por ajuda em meio à febre. Seguiu-se a resposta indiferente de Marissa, seu suspiro cortando o silêncio. Quando a gravação terminou, a expressão de Jasper desmoronou, punhos cerrados. A tentativa de resposta de Marissa morreu antes de ser pronunciada. Ela lutou para se defender, alegando mal-entendidos e reações exageradas, insistindo que não sabia da gravidade do meu estado. Suas justificativas soaram vazias, uma defesa fraca contra a realidade. Interrompi friamente, declarando como quase morri enquanto ela celebrava com Vitor em Napa. A atenção de Jasper voltou-se para ela, seu olhar acusatório. Mostrei a foto do café tirada por Owen, Marissa e Vitor juntos, íntimos sobre documentos de negócios, meus fundos financiando seus planos. Ela tentou pegá-la, mas a retirei rapidamente, informando que ela havia perdido esse privilégio. Meu telefone vibrou, exibindo o nome de Vitor. Atendi no viva voz. Sua voz trovejou com raiva, lançando acusações de sabotagem e ameaças legais. Minha resposta foi uma risada fria e oca. Revelei as contas congeladas e mencionei que as provas já haviam sido enviadas ao banco dele. Lembrei-o de Grace States, colapsaria sem meu apoio financeiro. Seu tom agressivo diminuiu para um rosnado desesperado. Desliguei antes que ele pudesse terminar sua frase. O rosto de Marissa perdeu toda a cor, o medo começando a invadir suas feições. Impus-lhe um ultimato de meia hora, reunir pertences essenciais e partir. Qualquer atraso resultaria na intervenção da polícia. Ela desabou, lágrimas escorrendo enquanto implorava por misericórdia, alegando que isso não era o resultado pretendido. Jasper se afastou, seu corpo tremendo de emoção. Apontei para o relógio, impassível diante de sua demonstração. Ela enfiou itens freneticamente em uma bolsa, dedos trêmulos. Jasper se aproximou de mim, sua voz trêmula enquanto confessava sua ignorância sobre a gravidade da situação. Reconheci-o com um breve aceno de cabeça. Ela saiu tropeçando pela porta, que bateu atrás dela. Um silêncio envolveu a casa, pontuado apenas pelos soluços abafados de Jasper. Minha vitória parecia vazia, marcando apenas o início de um conflito maior. O som ecoante da porta batendo persistia, refletindo vazio dentro de mim. Marissa desapareceu na noite de Seattle, as luzes traseiras de seu carro dissolvendo-se na escuridão. Jasper desabou no sofá, escondendo o rosto, devastado por sua decepção. Eu permaneci postado à janela, observando a chuva gelada escorrer pelo vidro. Minha vitória tinha o gosto amargo da derrota. As consequências da batalha estavam apenas começando a se revelar. As informações circularam rapidamente. A ligação de Harper veio no dia seguinte, seu tom profissional. Ela confirmou que a Grayson States havia fechado após o banco examinar as provas que eu havia enviado. Investigadores financeiros descobriram irregularidades que ligavam os fundos desviados diretamente aos registros financeiros de Vitor. A construção paralisou, deixando materiais promocionais abandonados em algum escritório em Napa. Investidores se retiraram, alarmados pelas acusações de fraude. O império empresarial de Vitor vacilou, e sua reputação tornou-se um alerta nas publicações do setor. Imaginei-o percorrendo sua residência luxuosa, gritando ordens inúteis, seu sorriso arrogante apagado para sempre. A vida profissional de Marissa desmoronou simultaneamente. Seu empregador descobriu o escândalo, reconstruindo sua participação através dos e-mails que Harper havia vazado estrategicamente para um contato. Sua demissão foi rápida, citando violações éticas. Ela não recebeu indenização nem recomendações. Sua carreira cuidadosamente construída, baseada em networking e carisma, desabou completamente. Mais tarde, Owen avistou o carro dela em um motel barato perto de Sitac, danificado e negligenciado, com sua figura diminuída visível no interior. Sua rápida queda não evocou nenhuma simpatia de minha parte, apenas uma tristeza persistente pelas possibilidades perdidas. Naquela noite, Jasper se aproximou de mim, seus olhos inchados de tanto chorar. Ele se sentou à nossa mesa da cozinha, falando suavemente enquanto revelava tudo.
Explicou como Marissa havia envenenado sua mente contra mim, pintando-me como emocionalmente distante, manipulador e consumido pelo trabalho a ponto de não demonstrar cuidado genuíno. Ela o convenceu de que a viagem a Napa era uma recompensa merecida por seus desempenhos acadêmicos, um simples passeio que ela havia planejado. Ele aceitou sua narrativa sem questionar, até que minha gravação expôs a verdade. Seu pedido de desculpas veio envolto em remorso, sua voz falhando enquanto me perguntava se poderia continuar morando comigo. Eu o abracei, minhas mãos firmes em seu ombro, assegurando-lhe que este sempre seria seu santuário. Embora a distância entre nós doesse, sua sinceridade começou a reparar nosso relacionamento, um momento delicado de cada vez. A retaliação de Victor era previsível. Harper me informou sobre o processo que ele moveu, alegando difamação e interferência nos negócios por meio de acusações falsas. Os documentos legais chegaram ao escritório dela, uma coleção substancial de acusações desesperadas. Ela riu ao revisá-los, notando seu erro estratégico. No escritório dela, no centro da cidade, contra o pano de fundo de um céu cinzento e sombrio, ela delineou nossa estratégia de defesa. Cada peça de evidência, e-mails, fotografias e registros financeiros, formava nosso arsenal. A data do julgamento chegou rapidamente. O advogado de Victor desmoronou sob exposição metódica de Harper das atividades fraudulentas de seu cliente. A decisão decisiva do juiz rejeitou o caso por completo. Victor partiu em desordem, seu terno desarrumado, murmurando ameaças vazias. Harper comentou confiantemente que ele hesitaria antes de nos desafiar novamente. Mais tarde, na solidão da minha casa, acompanhado apenas pela respiração suave de Jasper vinda do andar de cima, contemplei as consequências. Como ondulações em águas paradas, elas se espalhavam para fora. A queda de Victor trouxe satisfação, a destruição de Marissa pareceu justa. Mas o sofrimento de Jasper obscureceu qualquer senso de vitória. Ele havia sido sua peça involuntária no tabuleiro, agora carregando feridas que eu não podia curar. Examinei as fraturas que eles haviam criado no meu mundo, reconhecendo minha vitória nesta batalha, mas esta carregava um peso, uma sombra persistente. Eles haviam perdido suas ambições, mas eu também perderá algo intangível, deixando pedaços que se recusavam a se alinhar. O tempo avançou, 12 meses derretendo em um ritmo constante. As cicatrizes do inverno permaneceram, mas suavizaram-se em lembretes sutis, lições embutidas na memória. Deixei a antiga casa, suas memórias sufocantes demais, e me mudei para um condomínio moderno em Bellevue, a leste de Seattle. As amplas janelas ofereciam vista para o Lago Washington, sua superfície tranquila refletindo a serenidade que eu lutara para recuperar. A Varick Solutions floresceu. Nosso software tornou-se essencial na infraestrutura corporativa ao longo da costa. Clientes elogiavam minha tenacidade, minha capacidade de criar sistemas impenetráveis. Eles permaneceram desconhecendo a jornada pessoal por trás dessa determinação. Jasper também encontrou seu rumo. Após tirar um ano sabático para processar tudo, ele passou incontáveis noites tomando café, lutando com a culpa de Napa. Agora, ele se preparava para o próximo capítulo, malas prontas para os dormitórios da Universidade de Washington. Seu foco acadêmico mudou para a psicologia, impulsionado por um desejo de entender a fragilidade e a resiliência humana. Reconheci a determinação em seu olhar, uma necessidade profunda de compreender como o que vimos quebrar nossa relação havia se transformado, emergindo mais forte através de suas fraturas. Sua presença iluminava nossa casa na maioria das noites. Sua risada ecoava pelo condomínio, um som cuja ausência eu sentia mais profundamente do que percebia. O destino me empurrou adiante em uma noite de gala beneficente de gala preta, no centro de Seattle, em prol do hospital que salvou minha vida. O salão de baile cintilava sob a luz dos lustres, lançando tons dourados sobre os trajes formais. Enquanto eu conversava com doadores, parei ao ver um rosto familiar. A doutora Kelsey Monroe, a médica de emergência que me guiara durante aquela noite crítica de pneumonia, aproximou-se com seus cabelos escuros elegantemente arrumados e um sorriso acolhedor. Nossa conversa evoluiu de minha recuperação para tópicos mais amplos. Ela se lembrava de mim como paciente que quase morreu, expressando genuíno interesse em minha trajetória. Antes que a noite terminasse, trocamos números. Sua risada contagiante acompanhou meus pensamentos durante a viagem de volta para casa. Reencontramo-nos na semana seguinte para tomar café em uma cafeteria à beira-mar. Depois, compartilhamos um jantar em Bellevue, trocando conversas espirituosas enquanto saboreávamos salmão fresco. Ela falou sobre testemunhar a humanidade em seu ponto mais baixo e admirar aqueles que perseveravam. Compartilhei fragmentos de minha história,
a traição, a luta. Sua atenção inabalável despertou algo adormecido, incendiando possibilidades que eu não considerava há anos. Nosso relacionamento se desenvolveu naturalmente, entrelaçando-se perfeitamente no tecido de minha vida. Jasper notou a mudança, brincando comigo sobre meu aumento de sorrisos. Ele não estava enganado. Um e-mail de Marissa chegou em uma tarde chuvosa, encontrando caminho para minha caixa de entrada de sua nova vida em Denver. Ela descreveu sua luta por meio de vários empregos, suas palavras carregadas de remorso. Reconheceu ter perdido a si mesma com Victor e finalmente percebeu a dor que causará a mim, a Jasper e a ela mesma. Implorou por uma oportunidade de explicar, talvez reconstruir conexões. Após ler 2 vezes, meu cursor pairou sobre o botão de resposta. Em vez disso, arquivei sem responder. Ela escolhera seu caminho, e eu construir o meu, distante de sua influência. A verdadeira cura não exigia reabrir feridas seladas. Naquela noite, observei da varanda, vendo a superfície obsidiana do lago ondular abaixo. Dentro de casa, vestígios de minha nova vida estavam espalhados. O jaleco médico de Kelsey pendurado no sofá, os materiais universitários de Jasper espalhados pela mesa de jantar. O condomínio pulsava de energia, um contraste gritante com o silêncio ensurdecedor que o envolvera apenas 12 meses antes. Das ruínas deixadas pela destruição de Marissa e Victor, construí algo mais resiliente, embora não perfeito. A fundação permaneceu firme. Se alguém olhasse de perto, poderia notar as fraturas em processo de cicatrização, mas agora elas carregavam sua própria força, um testemunho de possibilidades futuras. O passado não me derrotara. Em vez disso, tornará-se meu plano para construir algo melhor. E eu ainda não havia terminado. A noite em Bellevue vibrava com festividades enquanto a Varick Solutions celebrava seu 10º aniversário em um loft urbano com vista para o panorama da cidade. Telas digitais exibiam nossas mais recentes inovações tecnológicas alinhadas às paredes de tijolos expostos. Eu observava do coração da sala, com uma taça de champanhe na mão, enquanto funcionários e clientes interagiam sob a luz ambiente. Próximo dali, Jasper demonstrava entusiasticamente recursos de código para um colega da universidade. Sua crescente autoconfiança me enchia de satisfação silenciosa. Kelsey conversava com um de nossos desenvolvedores do outro lado da sala, sua presença proporcionando um conforto familiar. Uma década de realizações nos cercava, embora as lições dos últimos meses projetassem as sombras mais significativas. A queda de Victor havia se consolidado no início daquele ano. Sua ex-cônjuge, uma mulher de negócios astuta que nunca conheci, expôs condutas adicionais após a tentativa fracassada de litígio dele. Ela descobriu contas financeiras ocultas e práticas comerciais questionáveis ligadas a Grayson States, movendo uma ação legal que o deixou destituído. Relatórios recentes o colocaram em um modesto apartamento em Sacramento. Suas aspirações no país do vinho foram enterradas sob dívidas crescentes. A trajetória de Marissa provou ser igualmente decepcionante. Denver consumiu sua identidade, reduzindo-a a trabalhos administrativos em um complexo de escritórios suburbanos. Jasper cessou toda a comunicação, afirmando que ela se tornará irreconhecível. Sua destruição mútua parecia completa, uma consequência calculada que eu havia iniciado. A atmosfera da celebração mudou tarde da noite quando Jasper urgentemente chamou minha atenção, sua expressão perturbada. Ele havia recebido uma mensagem de um número desconhecido. Nos retiramos para uma área tranquila, com a animação da festa se distanciando. A tela revelava uma foto de Marissa, notavelmente abatida, parada do lado de fora do nosso local. Sua mensagem dizia: "Por favor, diga a ele que sinto muito. Eu preciso vê-lo." Meu coração acelerou inesperadamente enquanto eu vasculhava as janelas. Avistei sua silhueta sob o poste de luz, enrolada firmemente em seu casaco. Ela permaneceu imóvel, observando. O aperto de Jasper em meu braço se intensificou enquanto ele sussurrava seu desejo por ela ir embora. Respondi com uma única palavra: não. Sua figura permaneceu brevemente antes de desaparecer na escuridão. Mais tarde naquela noite, aproximei-me do microfone. A multidão ficou em silêncio à medida que comecei a traçar paralelos entre a vida e a programação. Expliquei como ambas, às vezes, falham, exigindo que depuremos e reconstruamos algo mais forte. Por meio de minha experiência com traição, compartilhei como falhas sistêmicas revelam nosso verdadeiro caráter. Enfatizei que, embora a vingança não ofereça cura, as consequências naturais servem como poderosos professores. Observar Victor e Marissa enfrentarem suas ações me libertou para desenvolver um novo programa,
com Jasper e Kelsey como seus componentes fundamentais. O público aplaudiu calorosamente, suas expressões refletindo compreensão, e senti uma fração de meu fardo se dissipar. A jornada de hoje chega ao fim. Esse desfecho te satisfez ou te pegou de surpresa? Conte para nós nos comentários. E esse é o fim da história de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e comentar aqui embaixo. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Isso me ajuda muito a continuar criando mais histórias para vocês. Obrigada por assistir e até a próxima!